Retornando com o presidente da CI, Edilson Torquato, nós estávamos conversando sobre o desenvolvimento de Montes Claros e a participação da CI nesse desenvolvimento. Edilson, parece que você trouxe aqui recentemente o prefeito de Maringá. Isso. Que revolucionou a cidade de Maringá com um conselho que ele formou lá, que participa toda a comunidade. Como é que você vê isso aí? O que você pretende com isso? Ô Jorge, primeiro, o conselho não foi criado por ele, Silvio Magalhães Barros, que foi prefeito de Maringá durante 2 gestões, elegeu-se da primeira para a segunda gestão dele com mais de 80% de aprovação, elegeu o seu sucessor o ano passado, o ano atrasado, com mais de 90% de aprovação da cidade, e a característica fundamental da administração dele, que ele deixou para nós, é porque, além dele seguir o que ele pensava fazer na cidade, ele seguiu um modelo de gestão que já vinha há alguns anos atrás em Maringá, acho que desde 96, que era justamente esse Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Então, ele falou que o grande responsável pelo desenvolvimento de Maringá de 1996 para cá foi justamente o planejamento que a cidade teve, que saiu de dentro desse conselho que eles fundaram em 96. Então, independente qual o prefeito ou qual o político que estiver lá, tanto a nível de Assembleia Legislativa, Câmara Federal, ou senador que eles votam, todos que se pretendem ter algum cargo público dentro de Maringá, pedir um voto dentro de Maringá, primeiro é sabatinado por esse conselho. Um conselho que é composto, lá no caso deles, por mais de 100 entidades, de qualquer tipo de movimento organizado que tem dentro do município, tem participação no conselho. Então, é um órgão forte mesmo, é um auxiliar da prefeitura, não do prefeito, mas da prefeitura, porque qualquer que seja o prefeito que estará, o conselho está para trabalhar para a sociedade, né, é a voz da sociedade. Então, ele apoia o desenvolvimento da cidade e orienta os gestores para o que a sociedade quer ao longo de 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Eles fizeram um planejamento em 96 para Maringá em 2020. Hoje, em 2012, o ano passado, 2012, eles já estavam, porque todas as metas pré-estabelecidas para 2020, eles já tinham alcançado. Então, eles já estavam planejando Maringá 2047, parece, ou 2037, que é quando vai ser o centenário da cidade, uma coisa assim. Então, a força da sociedade, desde que ela seja organizada, que ela seja assim, bem representativa mesmo, é uma coisa muito forte. Ô Edilson, mas você acha que isso é possível em Montes Claros? Porque Maringá é uma cidade totalmente diferente de Montes Claros, né? Inclusive está numa região muito mais evoluída, muito mais educada, entendeu? E que a própria colonização é totalmente diferente, né? Ô Jorge, isso é uma visão, é mais uma das coisas que a gente tem, o tal do complexo de cachorro vira-lata, que às vezes a gente subestima. Isso é o Nelson Rodrigues dizia, né? Que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Isso. E isso é o brasileiro que é, e Montes Claros é o espelho mesmo que é o Brasil. Define Montes Claros como se o Brasil é um país, esse país pode ser sintetizado numa cidade igual a Montes Claros. E a gente tem que deixar disso e ver que nós somos um berço de cultura, referência no Brasil inteiro. Nós somos um berço de desenvolvimento, o Brasil todo nos conhece, a partir da década de 60 com a Sudene, e grandes avanços que nós temos, econômico, nós temos coisas aqui que nós mandamos para o mundo inteiro, nós temos tecnologia aqui que poucos países do mundo têm, vou citar o exemplo da Novo Nordics, com a insulina, que é um exemplo mundial, e muitas outras coisas. E em termos de educação e de cultura, não precisa falar nada. Então basta a gente levantar o pescoço para cima e falar assim, se Maringá tem, por que nós não temos? Maringá foi uma colonização, eles tiveram a diferença da gente, porque é uma cidade nova. Quando foi fundada lá, as pessoas que quiseram desenvolver o Paraná, que era a época, a região norte do Paraná, contrataram uma empresa inglesa de desenvolvimento para planejar uma região toda, não só a cidade de Maringá. E quem fez Maringá foram pessoas que saíram do Nordeste, inclusive de Pombal, na Paraíba, que é uma cidade que meu pai nasceu. O nome da cidade, esse intervalo, o nome da cidade de Maringá,
vem em cima de uma música que um apaixonado lá de Pombal inventou à época, com uma moça que chamava Maria de Ingá, uma moça morena, bonita e tal, e inventou aquela música, Maringá, Maringá, depois que tu partiste. E essa música, durante a construção de Maringá, os peões que iam do Nordeste para lá para fazer, na empresa que foi fazer a cidade lá, cantava demais essa música. Até que as pessoas falaram, não tem coisa, é a cidade da canção, está nascendo a cidade da canção. E pôs o nome Maringá em função disso. Então, lá não é tão diferente, eles nasceram num momento diferente que a gente. Montes Claros é 100 anos mais velha do que Maringá. E nós fomos feitos sem organização, a origem foi isso, mas sempre com pessoas que se enraizaram aqui, com a visão de que aqui é a terra de quem ficou. Meu pai saiu da Paraíba, veio para cá, teve 14 filhos aqui, e ele morreu Montes Clarense, de coração lutando, assim. Edilson, então, isso é fácil da gente conseguir. Eu que tenho acompanhado muita política de Montes Claros nesses últimos 50 anos, o que eu sinto é o seguinte, por exemplo, Montes Claros cresceu muito, mas esse crescimento se deve muito à iniciativa privada. Porque se você olhar, por exemplo, olha para trás aí, qual a grande última obra de infraestrutura que foi feita em Montes Claros? Tem mais de 20 anos. Uhum. Não, concordo plenamente com você. Nós temos o privilégio... Nos últimos 20 anos, a administração pública olhou a cidade crescer e não participou desse crescimento. Essa é que é a verdade. Isso, nós temos o privilégio, esse fator geográfico que nós temos. Desde a origem, a primeira tropa que arranchou ali perto da matriz, parou aqui porque nós estamos pertinho do Rio São Francisco. Na época era as referências, nós não tínhamos estrada, nem estrada de ferro, nem chão. Então, o que tinha era o quê? É um lugar onde se produzia carne, né, daqui para a Bahia, tinha um meio de transporte, que é o rio, e os lombos de burro que tinha. E nós ficamos na região intermediária entre essa zona produtora de comida, que é a carne, e quem ia comer, que eram as minas, que no caso de Ouro Preto, o desenvolvimento do minerário que tinha naquele Diamantina, Ouro Preto, isso. E Montes Claros sempre teve esse privilégio, nós estamos no meio. Então tudo tem que passar por aqui. Isso literalmente, até hoje. Um arroz que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Nordeste, o melhor caminho ainda é esse daqui. Infelizmente estão acabando com nossa estrada, matando gente lá do brejo, mas esse, infelizmente, que eu falei, foi pela situação de não planejamento e tal. Mas nós temos o privilégio de ter nascido num bom lugar. Nós nascemos no lugar certo. Montes Claros nasceu num lugar privilegiado. E as coisas acontecem mesmo independente, vão acontecendo independente de quem está aqui. Antes nós estávamos conversando, assim como veio a Alpargatas esses dias, está vindo a CNH, vem Iperaba, essas indústrias todas estão vindo para cá, existem muitos mais estudos ainda de novas plantas a serem instaladas aqui e na região, que nem nós que estamos no meio não sabemos ainda. Tá? Então, nós temos o privilégio de ser um centro de atenção econômico do Brasil. Edilson, mas você não acha que esse estrangulamento que está havendo em Montes Claros, em vários setores, principalmente nessa área de trânsito, isso não pode impedir que novas indústrias venham, não? Não, porque nós temos consciência disso. Hoje as coisas não acontecem mais assim, só de cima para baixo. Quem está aqui, que mora em Montes Claros hoje, você pegar pessoas com mais de 70 anos para baixo, são pessoas daqui mesmo, que já nasceram aqui, que sentem por aqui o amor mesmo assim, de pátria, mãe, e que preocupa e que já tem filhos, netos que são daqui, que pensam em cuidar daqui. Então, por isso que eu falo, não está tão difícil de a gente fazer aqui algo organizado igual que se fez no Paraná. Eles fizeram porque eles tiveram uma orientação anterior de planejamento, eles criaram, vamos fazer uma cidade? Vamos, fizeram a cidade. Nós não tivemos essa felicidade, mas nós temos a felicidade de termos uma geração aqui hoje que é totalmente de Montes Claros e que gosta de Montes Claros e que tem cabeça para planejar o que é bom para Montes Claros. Então, as pessoas daqui se organizarem e pensar como deve ser Montes Claros. O que eu quero deixar. Hoje eu não tenho mais filho pequeno, meus filhos já são adultos, daqui uns dias eu quero ter neto. Eu sonho ver um neto meu chegar e ter orgulho e falar assim, opa, Montes Claros é uma cidade bonita, é referência, igual nós vimos Maringá hoje, o meu neto, eu acredito que ele vai ver Montes Claros. De alguma forma, referência ao Montes Claros era um aglomerado assim, e depois
da década depois de 2020, 2030, Montes Claros teve uma revolução de desenvolvimento. De quê? Não, através da organização das pessoas, a responsabilidade que as pessoas passaram a ter com o desenvolvimento da cidade. Então, a partir daqui, eles criaram um movimento, essas pessoas da época, através da ACI, estou me projetando lá na frente, um neto meu contando a história nossa daqui hoje. Aí a ACI, que sempre foi um órgão propulsor de progresso dentro da cidade, criou um conselho, e esse conselho passou a pensar Montes Claros com alguns anos de antecedência. Então, todo prefeito que veio de 2015 para frente, de 2013, 2014, 2015 para frente, começou a ter uma linha de planejamento para ser seguida. E era cobrado por esse conselho, que, se Deus quiser, vai estar existindo até aquele dia. Eu vejo isso muitas vezes, é fácil. É fácil você acreditar nas pessoas e acreditar principalmente o quê? Na evolução das pessoas, na cultura, no sentido de que ninguém pode fazer nada sozinho, que as pessoas têm que se organizar, que as pessoas, cada indivíduo, se ele junta com o outro, com o vizinho e com tal, ele tem força para ser representado ou para fazer-se ouvir. A conversa está muito interessante, que o tempo está passando muito rápido. Nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo e último bloco nós vamos conversar com o presidente da CI, o Edilson Torquato, de como é que vai ser a formação desse conselho. Quem é que vai formar esse conselho e quem é que vai participar. Espera um instantinho.